Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu tomo a escritura que está em Apocalipse 3, verso 21, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria que pensássemos um pouco, analisássemos com verdadeiro entendimento, compreensão, sabedoria da parte de Deus, do real propósito das lutas, porque nós encaramos as lutas, as tribulações da vida, como se elas fossem única e exclusivamente uma obra de Satanás, como se Deus não tivesse dado conta de impedir aquilo, quando na verdade não é assim. As lutas não são meramente males. As lutas têm um propósito, uma razão de ser. Aliás, tudo na vida tem um propósito e uma razão de ser. Mesmo Satanás, ele tem um propósito, uma razão de ser. A serpente, ela tinha um propósito e uma razão de ser. Quando Deus criou, antes de Deus criar a serpente, Deus sabia que a serpente iria induzir a queda no Éden. Claro que sabia. Antes que Deus criasse a serpente, ele já sabia que a serpente ia fazer aquilo, mas ainda assim Deus a criou, sabendo de todas as coisas. Antes que Deus criasse Lúcifer, Deus sabia que Lúcifer se ensoberbeceria, se tornaria Satanás e que induziria milhares de anjos, milhões de anjos, para estarem ao seu lado, contra Deus. Antes que Deus criasse Lúcifer, Deus já sabia o que Lúcifer ia fazer, mas ainda assim, Deus o criou. Então, dentro dos nossos limites de compreensão, nós olhamos para as lutas e só conseguimos enxergar a Satanás. Tudo bem, muitas e muitas coisas são obras de Satanás mesmo, mas se nós olharmos com um pouco mais de profundidade, nós vamos ver que Deus quer que nós tenhamos vitórias, mas para haver vitórias teria que haver lutas, claro, sabemos disso. Então, as lutas, eu gostaria que nós pensássemos, meditássemos nisso daqui, que há dois tipos de pessoas. Há um tipo de pessoa que as lutas os param, mas há outro tipo de pessoa que as lutas os preparam. Então, as lutas, elas vão te parar ou elas vão te preparar? Antes que a vida possa te oferecer qualquer coisa, a vida te prepara para aquilo. Porque se você não tiver uma preparação antes de assumir aquela posição, aquele cargo, seja qual for a posição, se antes não houver uma preparação, você falha, você fracassa naquilo. Então, nós vamos ver que sempre antes de Deus dar algo para uma pessoa, Deus o prepara para aquilo primeiro. Vamos analisar a vida de José.
Deus não pegou José, aquele menino, e já o colocou como governador do Egito. Não, Deus o preparou primeiro. José passou por dificuldades tremendas, difíceis. Você tem ideia do que significa ser traído, vendido pelos irmãos? Depois ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ele aprendeu muito trabalhando na casa de Potifar. Depois de administrar, ser o administrador da casa de Potifar, ele foi administrar a prisão. Ele se tornou o administrador na prisão. Sem dúvida, ele usou ali na administração da prisão, sem dúvida ele usou coisas que ele havia aprendido na administração da casa de Potifar. E tudo que ele aprendeu na sua juventude em termos de administração, todas as lutas, dificuldades, aquelas coisas não o pararam. Aquelas lutas o prepararam para assumir o maior posto que havia ali no Egito. Ele se tornou o administrador, o governador do Egito. Se você olhar também, o urso não parou a Davi, nem tampouco o leão parou Davi, nem mesmo Golias o parou. Essas lutas não o pararam, mas sem dúvida o prepararam para algo que ele iria precisar. Nem mesmo Saul o parou. Todas as lutas que Davi enfrentou, as guerras, todas aquelas guerras, aquelas perseguições não o pararam, mas o prepararam para o trono de Israel. Então, devemos entender que nós vamos nos assentar no trono com ele. Foi a promessa, a escritura que nós lemos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quem vai se assentar no trono com Jesus é quem vencer. Não é quem desistir, não é quem parar. Então, as lutas, ou elas te param, ou elas te preparam. Há quem diga que a perseverança, ela é responsável por 95% do sucesso das pessoas. É uma estatística que eu já li em um determinado livro. Claro, não vou discutir a veracidade, a correção dessa proporção, mas há quem diga, há estudiosos que digam que a perseverança, o não desistir, o permanecer é responsável por 95% do sucesso de todas as pessoas que chegaram lá. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 15, verso 58, ele disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser constante, firme e constante, porque o que garante o sucesso, a vitória na nossa vida não é aquilo que fazemos uma vez na vida e uma vez na morte. É aquilo que fazemos constantemente, diariamente. Então, devemos enfrentar as lutas da vida, os obstáculos, desta maneira. Esta luta, ela veio para me fazer parar ou ela veio para me preparar?
É importante que a gente entenda, se não houver uma preparação, haverá uma frustração. Se não houver uma preparação, haverá uma frustração. Há muitos anos, um amigo, ele veio me contar de que a sua família ia lhe dar de presente uma loja. Um excelente negócio, com propaganda na televisão e tudo. Fiquei muito feliz, mas eu o conhecia bem. Eu sabia que ele não havia tido preparação. A vida estava lhe dando um enorme presente, mas ele não havia enfrentado as lutas que teriam produzido a preparação para que ele tivesse êxito naquilo. Eu conversei com ele, eu tentei fazê-lo ver que ele tinha que crescer rapidamente, se preparar. Sugeri que ele se preparasse, mas se preparasse rapidamente, porque ele era como um copo de 200 ml e a vida estava lhe dando um presente que era, sem dúvida, algo superior a 3 litros. E como você vai fazer 3 litros caber dentro de um copo de 200 ml? É óbvio que o copo de 200 ml ele vai conseguir somente reter 200 ml. O resto vai derramar, vai se perder, vai jogar fora. Eu tentei fazer ele ver que ele era pequeno para o tamanho daquilo que a vida lhe oferecia e que ele tinha pouquíssimo tempo para se preparar e deveria fazê-lo, mas ele achava que o tamanho dele era mais do que suficiente. Bom, eu obviamente vi que minhas palavras estavam entrando em um ouvido e saindo pelo outro. Ele não via, ele não enxergava o que eu estava falando. E, claro, como ele não tinha preparação, realmente isso trouxe uma frustração. Então, é importante que você entenda. Quando a vida lhe oferece algo, antes que ela te entregue aquilo, ela te prepara primeiro. Essa é a razão pela qual estamos enfrentando as lutas, os problemas, as dificuldades. Porque Deus está nos preparando não somente para governar o Egito, um país, como as lutas fizeram com José. As lutas não estão nos preparando apenas para governar um país, como as lutas fizeram com Davi. Não. As lutas estão nos preparando para governar o mundo, porque nós vamos nos assentar com Ele no seu trono. Se assentar no trono quer dizer ter o domínio de todo o planeta, de todas as coisas. Nós vamos governar o planeta Terra, não apenas no milênio, mas por toda a eternidade. Então é óbvio que ali, na eternidade, não vai haver frustração. E para isso, estamos tendo uma preparação. Eu não gosto de enfrentar lutas, não gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Eu gostaria de ter uma vida bem tranquila e pacífica. Mas o profeta disse: nós queremos paz e conforto. Mas Deus nos dá o que Ele tem de melhor, que são lutas e tribulações. Por que Deus faria isso? Se Ele não tivesse um propósito nessas lutas e aflições, Ele seria autor da frustração e não da paz. Mas Ele não é o autor da frustração, Ele é o autor da paz. Ele sabe que depois de um tempo, essas lutas nos prepararão. Essas lutas farão de nós aquilo que nós devemos ser para poder governarmos a terra com Ele. Lembre-se, Ele disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, entenda, as lutas vão fazer algumas pessoas parar, mas para você, eu acredito que as lutas vieram para te preparar. Existe uma coisa muito interessante acerca das experiências da vida. Ou elas te machucam, ou elas te fazem crescer. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.